Estamos nas Halachot do Rambam, Hilchot Tefillah, capítulo 11, Halachá Aleph. Como Makom Sheyesh Bo 10 Israel, qualquer local que tenhamos 10 Yehudim acima de Bar Mitzvah, homens, Sarich Leachin Beit HaKnesset Bo Latfilah, tem que ter uma sinagoga, uma casa de estudo para podermos orar para Deus. Echolet Tfilah Umakom Zenikra Beit HaKnesset, para que possamos orar a Deus em todas as orações. E essa casa é chamada de Beit HaKnesset, o local do agrupamento do povo de Israel, que, como diz na Gemara, vocês me fizeram um especial, declararam que Deus é um especialmente, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Deus faz com que o número do povo de Israel também é especial. Não importa se os 10 são tzadikim, ou se a maioria de tzadikim, ou são benonim, ou são até rechaim, como Rashi cita, que dos 11 elementos do Ktoret, do incenso, havia Helbená, que tinha mau cheiro, sinal que não devemos excluir mesmo um Yehudi que não está exatamente cumprindo como se deve as suas obrigações. Vekofim et Bnei Ha'ir Zeh et Zeh, cada pessoa da comunidade deve obrigar os outros, e assim mesmo, obviamente, Livnot Lahem Beit HaKnesset, para construir uma sinagoga, Leaknoto Lahem Sefer Torah Neviim Uktuvim, e que essa sinagoga tenha livros sagrados para pessoas estudarem. As pessoas pensam, realmente seria um Sefer Torah kasher, porque tem muitos Sefer Torah que não são ksherim, estão cheios de defeitos, enfim, mas não basta numa sinagoga ter um Sefer Torah, é necessário também livros para estudo. Então aqui o Rambam cita, por exemplo, livros de Torá, Neviim e Ktubim, os 24 livros do Tanakh. Isso incluiria também livros do Talmud, Mishnah, livros de Halachá, de leis, livros de Mussar e outros. Shebonim Beit HaKnesset, Seir Beit, quando se constrói uma sinagoga, em Bonimotá ela Begová Sheliz. Se possível, devemos construir a mesma no local alto. Exemplo, quando é possível, isso na terra de Israel. Shenemar Berosh Humiot Tikra, no alto, enfim, se vai invocar Deus. Quer dizer, a ideia é que você considera, você coloca, enfim, a ideia do Beit HaKnesset como um local sagrado, importante, que se destaca perante outras construções da cidade, como está no Talmud de Shabbat, Magbim Otá, Kach Shoteh Gvoá Mikol Hatzerot Ha'ir. A princípio, que ela seja superior a todos os pátios e localidades da cidade, Shenem Leromen e Beit Elokeinu, para engrandecermos e elevarmos a casa de Hashem. Que a ideia é, as sinagogas são chamadas de Migdash Me'at, um pequeno templo. Assim como o templo em relação a Jerusalém antiga se destacava, ficava no alto da montanha, assim também no Harabait, assim também tem que ser a princípio a sinagoga. Bem Potchim Pitrei HaKnesset Ela Bemizrach, a porta de entrada ou de saída, a princípio tem que ser colocado no lado leste, Shenema Yahonin Lifnei Mishkan Kedma,
que ele enfatiza no Passuco, em Parashat Bamidbar, aqueles que moravam do lado leste. O Bonim Eichal, na sinagoga que tem que ter Eichal, quer dizer, o local, o Aron HaKodesh, onde se coloca o Sefer Torah, Shemanichim é da Sefer Torah, Vebonim Eichal Ze Beruach Hamitpalen Kelenkdo, Botahir, e o Aron HaKodesh tem que estar voltado para o lado que as pessoas rezam. Nós já vimos que deve-se rezar sempre com o rosto voltado para a terra de Israel, para Yerushalayim, Mira Kodesh, para o Beit HaMikdash e Kodesh Kodashim. Então, por exemplo, nós que moramos do lado ocidental da terra de Israel, nos voltamos do lado leste. Não é bem o leste exatamente, sim norte e leste, porque estamos um pouquinho, vamos dizer assim, no meio entre o norte e o leste. Então, a arca sagrada vai ter que estar exatamente nessa posição, e deixe o Penehem el Mula Eichal Kesheamdu Betfilah, para que sejam os rostos voltados para a arca sagrada quando rezam, voltados a Yerushalayim. O Talmud de Brachot cita, mesmo quando você vai rezar num local que não é uma sinagoga, tem que procurar rezar para o lado correto. Mas se você não souber, você reza para o lado que dá e intenciona seu coração. A mesma coisa se para o lado leste, o lado correto, tem uma situação, vamos dizer assim, que não é apropriada para tefilah, pessoas com roupas indecentes, então você vira o rosto para o outro lado, intenciona seu coração para a terra de Israel, Yerushalayim, Beit HaMikdash e Kodesh HaKodashim. Nós vamos então para Mussar, estamos no Mussar, Yom Shlishi, Mipri Elyon Otetze Haraot Veatov Eicha. Aqui ele fala da boca de Deus não sairão as coisas ruins e as boas. Quer dizer, tudo o que ocorre conosco, nós é que somos os causadores. Enakadosh Baruch Hu Gozer Ladam Liot Tov Orah. Deus não decreta que a pessoa seja boa ou ruim. Pequena Amru Chachamim, assim também está na Gemara de Brachot, Akol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. Tudo o que rodeia a pessoa, todos os eventos, tem a ver com Ashgacha Ilonah, o controle de Hashem, com exceção de escolher temer a Deus ou não, o bem ou o mal. Shenemar Yatá Israel, como diz Moshe Rabbeinu, agora Israel. Mas Hashem Elokecha Shoel Mimach, o que Hashem pede de ti, Kim Leirá, ele pede para você temê-lo, e a partir do momento que, por exemplo, você escolheu fazer uma coisa boa, ou seja, temer a Deus, Deus encaminha. Por exemplo, a pessoa pretende dar uma caridade, então ele não sabe para quem, ou enfim, ele pensou em uma situação e de repente apareceu um pobre e ele vê a oportunidade de dar tzedakah para aquele pobre. Então o que Hashem fez? Providenciou aquela pessoa para que viesse ganhar tzedakah. A mesma coisa ocorre ao contrário. Se a pessoa quer fazer um pecado, ele quer prejudicar o outro, então Hashem faz com que ele vá ao encontro de uma pessoa que teria que ele estaria prejudicando, falando mal e assim por diante. Então é muito importante sabermos que a decisão do temor a Deus ou não
é nossa. A decisão como vai ser a situação da vida já vem de Deus. Bishash nolad Adam, a partir do momento que o ser humano nasce, Gozrim alav, se decreta sobre ele, im gibor, im halash, se ele vai ser valente ou não, im mashir, im ani, ou rico ou pobre, im naé ou im mechuar, se bonito, im maroch, im goza, se vai ser alto ou não, avalim psadik, im brachá, não se determina se ele vai ser um justo ou não, porque essa é uma decisão pessoal e Deus não influencia essa decisão. Então, importante a pessoa saber que as consequências do temor a Deus ou o contrário são consequências dele diretamente. Ele causou a si mesmo. Como uma regra, toda ação corresponde a uma reação igual e contrária. Se escolher o bem, vai ganhar o bem. Se escolher o mal, o contrário.